Você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. O entendimento é de que somos filhos de Deus e o que nos faz ser filhos de Deus, o que nos faz pertencer à família de Deus, é importante para não sermos religiosos. Pois se não entendermos a condição básica de parte da família de Deus, nós não viveremos na verdade, não andaremos segundo o querer de Deus, não expressaremos quem temos que expressar. Por isso, ser da família de Deus implica em andarmos na verdade. Jesus ensinando, ele diz lá em Lucas 8, versículo 21, ele, porém, lhes respondeu: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. O que isto quer dizer? Que a condição para ser filho é praticar para poder alcançar? Não, não é isso. Que nós precisamos entender que a condição para sermos membros da família de Deus é termos nascido de novo, termos sido resgatados por Cristo, obra que Ele realizou. A nossa salvação, sermos inseridos na família de Deus, não é algo que dependa de nós, que dependa do nosso esforço, que dependa do que possamos fazer, mas de compreendermos, primeiramente, a salvação de nosso Deus, a reconciliação, pois Ele nos salva mediante a obra de Cristo, que nos comprou, nos tirou das trevas e nos transportou para o seu reino. Essa é a condição básica. Mas como expressamos essa salvação? Aí é que entra essa questão. Se reconhecemos, se nos sujeitamos a Cristo como nosso Salvador e como nosso Senhor, não existe outra maneira de viver que não praticar a palavra de Deus, ou seja, andar neste mundo segundo os ensinos de Cristo. Isto é o que fundamenta a nossa fé. Estas são as promessas, porque quando ouvimos a palavra de Cristo, é normal sermos dirigidos para o processo do entendimento, por compreendermos quem somos, vivermos segundo aquela palavra. É isto que nos faz filho. A obediência, o sujeitar, ao entender que não se trata de uma obrigação, mas de uma expressão simples de quem somos. É natural revelarmos quem somos, o caráter, a nossa natureza. Por isso, quem foi salvo, reconciliado, foi feito uma nova criatura, tem um novo coração. Ele recebeu da natureza de Deus. E isto, quando nós nos sujeitamos a Cristo como nosso Salvador e nosso Senhor, designado pelo Pai como único, nós nos tornamos membros da família de Deus, nós recebemos da natureza de Deus, nós fomos criados à imagem de Cristo, nós recebemos da mente de Cristo. Por isso, ao ouvir a palavra de Deus, nós entendemos como devemos agir. Trata-se de um processo de amadurecimento, uma jornada de crescimento, de maneira que, despindo da velha natureza, ou seja, da natureza humana, que se reveste de ganância, de egoísmo, de arrogância, de hipocrisia, da mentira. Então, tudo isso que não tem nada a ver com a obra de Deus. Então, nós nos despimos dessa natureza, ou seja, dessa maneira de pensar, dessa maneira de agir, de buscar os nossos interesses. Paramos de pensar assim, rejeitamos isso, nos despimos disso e então nos revestimos de Cristo, da maneira de pensar de Cristo, da sua atitude, do que ele faz. Então a atitude expressa o entendimento. Não se trata de fazer algo para aparentar, mas de fazer algo para expressar quem nós somos. A transformação do entendimento, a renovação deste entendimento é fundamentada nesta palavra, na palavra de Deus. Ao ouvirmos a palavra, nós nos sujeitamos e vivemos como ela diz, não para alcançar alguma coisa, mas para expressarmos o nosso Deus, expressarmos a sua obra, revelarmos quem Ele é. É disto que trata o reino de Deus, é disto que trata a vontade de Deus e o querer de Deus para as nossas vidas. Não depende do que nós fizemos para alcançar isso, mas do que Deus fez, e tendo entendimento do que Ele fez, do perdão que recebemos, da misericórdia revelada, da compaixão, nós agimos desta maneira como as pessoas, expressando compaixão, revelando graça, revelando amor,
manifestando a bondade de Deus. Não porque nós temos, mas porque recebemos um novo ser, nessa nova criatura criada segundo Deus. E a gente precisa entender isso. Se entendermos isso, então as palavras de Jesus fazem sentido, ou seja, se praticamos a palavra de Deus, nós somos membros da família de Deus, somos seus filhos. É isto que trata o reino de Deus. E nós somos chamados para vivermos o reino de Deus na terra, andarmos na vontade de Deus. Ele só quer isso de nós para expressarmos toda a sua glória, revelarmos o seu reino, manifestarmos e enchermos a terra com o conhecimento da glória do Senhor. E a gente precisa encher a terra. E nós fazemos isso como família, como povo de Deus, andando na verdade, ou seja, andando na prática da palavra de Deus, fundamentados em Cristo, pois Ele nos fez um novo ser, para vivermos como seu Filho, como Jesus Cristo. E a gente precisa entender isso. E aí, então, tendo esse entendimento, possamos prestar o verdadeiro culto a Deus, que se trata de ofertar as nossas vidas em favor dessa vontade, de maneira que revelemos o seu reino, revelemos Cristo ao mundo, manifestemos a salvação de nosso Deus. Que a gente entenda, que a gente possa compreender isso e buscar em Deus o conhecimento, o entendimento da sua vontade, crescendo, amadurecendo e vivendo o seu reino aqui na terra. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de caminhar na graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.